a mensagem desta noite. Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus capítulo 7, verso 6. Por gentileza, eu gostaria de pedir a você que tem a sua Bíblia, para que divida com a pessoa que está do teu lado, caso ela não tenha, traga a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 6. Obrigado, Gilberto. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu lerei o versículo 6, depois os irmãos repetirão. Assim está escrito: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Como está na Bíblia dos irmãos? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra lida e aplique em nossos corações. O título da nossa reflexão é: não despreze o que é santo. Você pode repetir comigo? Não despreze o que é santo. Amém. Os capítulos 5, 6 e 7 registram um dos mais belos sermões de Jesus Cristo, chamado Sermão da Montanha. Depois de anunciar a proximidade do reino dos céus, Jesus destaca os princípios desse reino. Tais princípios seriam repetidos no decurso da missão ativa de Jesus, tanto em palavras como e principalmente em ações. Um leitor atento que já tenha lido este sermão pode perceber que no capítulo 5, a partir do verso 3 a 10, o pronome utilizado está na terceira pessoa do plural, ou seja, eles. Mas depois, do verso 11 em diante, os capítulos 6 e 7, você perceberá que a mudança do pronome, o pronome passa a segunda pessoa do plural e significa vós. O que significa isso? Significa que grande parte do sermão foi dirigido aos discípulos como cidadãos do reino dos céus. Por isso que nesta noite eu quero falar a você a respeito deste sermão e mais precisamente a partir deste versículo lido, entendendo que os discípulos de Jesus não são somente aqueles que estavam lá naquele momento histórico com Jesus, mas também todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, acompanhe o que iremos falar nesta noite. Especificamente no capítulo 7, versículo 6, Jesus preocupa-se com a fé religiosa autêntica, que não se alicerça sobre as coisas meramente superficiais e externas. Para saber se você está me acompanhando, eu quero consultá-lo. Há dois animais que Jesus faz referência no texto. Quais são os dois animais? Cães e porcos. Dois animais tidos como impuros no contexto judaico. O cão, porque embora prefira comer carne, ele alimenta-se de qualquer tipo de refúgio, inclusive carniça. E para o judeu, um cadáver era considerado impuro. Quanto mais um animal se alimentava de um cadáver. E o porco? O porco estava na lista prescrita na lei mosaica e era tido como um animal proibido. Não se sabe muito por que razão Paulo, ou melhor, Moisés, proíbe o povo de comer carne de porco. Mas se você olhar as pesquisas atuais no campo da medicina, você perceberá que o porco é um hospedeiro de várias doenças, podendo ser transmitida ao homem, e muitas delas podem levar à morte. Tais associações, irmãos, simbolizavam a incongruência que existe entre santo e profano, luz e trevas, justos e injustos. Percebida essa dicotomia, eu desejo destacar 4 áreas da vida humana que necessitam enquadrar-se no perfil de pureza ou santidade espiritual.
Quero te reportar a história de Daniel. Daniel estava vivendo um momento difícil de sua vida. O seu país havia sido invadido. Eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia. E Daniel chega em Babilônia com apenas 12 anos de idade. Mas no capítulo 1 de seu livro, versículo 8, há o seguinte registro: Daniel assenta no seu coração o desejo de não se contaminar com os manjares do rei. Ele coloca isso no seu coração, ele direciona a sua vontade para não se contaminar com os manjares do rei. E presta atenção no que eu estou falando. Daniel vinha de um país que não era nada comparável à Babilônia. A Babilônia era uma grande metrópole. Imagina você vindo do interior, indo para a cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre morei em Cabo Frio, mas a primeira vez que eu fui ao Rio, eu ficava encantado com os prédios. Eu ficava olhando para cima e falava: papai, mamãe, que coisa é essa? Cabo Frio só tem prédio de 3 andares, agora tem mais. Mas eu ficava encantado com aquilo. Esse foi o mesmo encantamento de Daniel. Ele começa a perceber aquela metrópole pelos sentidos que eu e você temos também. Primeiro, ele começa a usar a visão. Ele começa a ver aquelas coisas maravilhosas que haviam em Babilônia. Ele começa a perceber também através da audição as boas músicas, os convites que aparentemente eram bons e eram passíveis de sedução. Ele começa também a perceber através do seu olfato os cheiros, os perfumes da casa do rei. Ele começa também através do paladar, discernir o que era bom e o que era ruim. E ele também começa a perceber aquele lugar através do tato. Ele tocava as coisas. Meus irmãos, mesmo com 12 anos, ele assenta no seu coração o desejo de não se contaminar. Ele tinha uma vontade, primava pela santidade da sua vontade. Meus irmãos, mas infelizmente temos visto crentes que sucumbem aos assédios deste mundo. Há um perigo, é um grande perigo, quando nós somos dirigidos pela nossa vontade. Vontade e emoção. Há pessoas que não podem sentir uma coisa, que desejam se saciar logo com aquela coisa. Está vendo uma caixa de chocolate aqui? Está vendo? Não pode comer a caixa de chocolate, mas é movido pelo sentimento. Não, eu preciso comer isso aqui. E come toda aquela caixa. E quando termina de comer a caixa, vira para quem está do lado e fala o seguinte: se tivesse mais uma. Tem gente que é dirigido pela vontade. E quando a vontade não é santa, perdoe minha palavra, acaba se estrepando. Mas Daniel não. Daniel era um crente em Deus, que tinha sua vontade santificada. E por isso ele foi agraciado por Deus com 3 coisas. Primeiro, ele obteve graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Segundo, ele teve a sua beleza superior à beleza dos outros jovens. E terceiro, entendimento de toda a visão dos estudos. É por isso que muitas vezes nós ouvimos crentes frios na vida cristã, é porque têm as suas vontades não santas, mas precisam ser santificadas. Mas eu quero encerrar e peço a você mais 10 minutos no máximo. A 4ª área que você precisa primar para que ela se enquadre no perfil de pureza espiritual, que exige uma fé religiosa autêntica, e é a área física. A área física precisa também estar direcionada para isso. Observe o que lerei nos versículos 20 até o 23, capítulo 7. Assim nos diz: portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente:
verdade. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.